Olá pessoal, vamos resolver aqui uma questão que caiu na prova do concurso da banca IBFC, no concurso da PM da Paraíba. Bom, questão 30 ela dizia o seguinte: considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todo professor é formado, nenhum formado é estrangeiro. Pergunta-se, assinale a alternativa correta. A letra A diz algum professor estrangeiro. Letra B, todo formado é professor. Todo professor é estrangeiro e nenhum professor é estrangeiro. Observe que considere verdadeiras as seguintes afirmações. Então, lógico que você vai considerar como verdadeiro esta afirmação e esta afirmação. Ok? Aqui estamos diante de proposições categóricas do tipo todo e nenhum, certo? Durante essa proposições categóricas, tá certo? A proposição todo, nós temos duas maneiras de representar ela com diagramas, tá certo? Que é todo A é B, certo? E eu também posso dizer que todo A é B, dizendo que os dois conjuntos são iguais. Se eu digo todo A é B, então eu tenho essas duas maneiras de representar. Os conjuntos são idênticos ou o conjunto A está dentro do conjunto B, porque eu estou dizendo que todo A é B. Assim como nessa primeira afirmação aqui, nessa primeira premissa. O que é que diz? Todo professor é formado. Então, no lugar do A, eu vou colocar o quê? Que todo professor é formado. Então, o conjunto dos professores é interno ao conjunto dos formados, tá certo? Assim como aqui, eu posso ter que todos os professores são formados, ou seja, são idênticos. Então, isso aqui é regra, tá? Então, eu tenho essas duas maneiras de representar. Já a outra proposição categórica que diz que nenhum A é B, certo? Eu já vou colocar em termos da premissa aqui, que nenhum formado é estrangeiro. Então, o que é que diz aqui? Nenhum, essa proposição categórica, nenhum formado é estrangeiro. Então, observe. Se eu digo que nenhum formado é estrangeiro, é porque também nenhum estrangeiro é formado. Então, os dois conjuntos são distintos. Não possuem elementos em comum. Se a gente observar aqui, a gente pode trazer o conjunto dos estrangeiros para comparar com o conjunto que a gente já tem. Observe que os estrangeiros, está dizendo que nenhum estrangeiro é formado, certo? Então, a única coisa que está faltando na representação do todo são o conjunto dos estrangeiros, certo? E eu tenho um link de estrangeiros com formados. Como é que eu faço isso? Então, nas duas representações acima que tem formado, eu posso linkar ele com estrangeiros também. De modo que eu sei que nenhum formado é estrangeiro. Então, o estrangeiro vai vir para essa representação aqui de que maneira? Perceba, formados é todos conjuntos. E estrangeiro não é distinto aos formados, então a gente vai observar que o conjunto dos estrangeiros vai ficar também sem nenhum elemento em comum. Assim como ele pode vir para cá, certo? Para essa outra representação. Então, o conjunto dos estrangeiros não tem nenhum elemento em comum com os formados. Daqui, eu posso tirar essas duas formas de observar esse conjunto de premissas, tá? Que é esta daqui e essa daqui. Primeira forma e segunda forma. Diante disso, a gente pode tirar as conclusões, tá certo? Quais são as conclusões? Algum professor é estrangeiro? Ou seja, eu tenho pelo menos um professor que seja estrangeiro? Tem algum elemento do conjunto professor dentro dos elementos estrangeiro? Não. Então, a primeira afirmativa está errada. Qual é a segunda? Todo formado é professor. Perceba. Eu tenho essas duas possibilidades, não é? Perceba que todo formado é professor, nessa daqui está ok.
Mas eu não posso cair em contradição na outra representação também. Perceba, aqui todo formado é professor? Não. O contrário é verdade. Se todo professor é formado, porque o conjunto dos professores está dentro do conjunto dos formados. E o contrário não é válido. Ou seja, eu tenho todos esses elementos aqui, ó, que não são professores. Eles são só formados, mas não são professores. Então, letra B também é falsa. Letra C, todo professor é estrangeiro. Essa daqui, perceba que o conjunto dos professores de nada tem a ver com o conjunto dos estrangeiros. E mesma coisa dessa maneira aqui, ó, dessa outra maneira de representar. Então a gente tem que essa afirmação é falsa nas duas maneiras de representar. A gente tem que essas afirmações têm que estar em concomitância, ou seja, tem que ser as duas verdadeiras, ou seja, tem que dar certo aqui e nessa representação. E a letra D, que é a última, nenhum professor é estrangeiro. Perceba, nenhum professor é estrangeiro. Então, se eu digo nenhum, é porque professor estrangeiro não pode ter nenhum elemento em comum. Aqui tem algum elemento em comum? Não. Primeira representação está ok. A segunda, tem algum professor em comum com o estrangeiro? Não. Então, a segunda representação também está ok para essa letra D. Então, a gente pode concluir com certeza absoluta que nenhum professor é estrangeiro, tá certo? Ou seja, os elementos são completamente distintos.